Você já se perguntou como tudo começou? O livro de Gênesis é o início de tudo, do universo, da humanidade e até dos planos de Deus para a salvação. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu compartilho meu resumo sobre os livros que vou lendo da Bíblia. Se quiser acompanhar os próximos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia. Ele é a base de toda a narrativa bíblica e um dos textos mais influentes da história da humanidade. Ele estabelece temas fundamentais que moldaram a cultura, a moralidade e até mesmo a ciência, a filosofia ao longo dos séculos. Gênesis explica de onde viemos, respondendo questões que toda a humanidade já se fez. Quem criou o mundo? Qual o propósito da vida? Por que existe o bem e o mal? A ideia de um Deus único e pessoal, que cria todas as coisas com ordem e propósito, influencia toda a teologia cristã e judaica. Muitas leis, costumes e valores morais são baseados em princípios encontrados em Gênesis. Por exemplo, a ideia de que o ser humano tem dignidade porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:27, fundamenta direitos humanos e conceitos de justiça social. A história do pecado original moldou a visão do mundo sobre o bem e o mal, e a necessidade de redenção. O livro de Gênesis levanta debates até hoje sobre temas como a origem do universo, o dilúvio e a dispersão dos povos. Sem Gênesis não entenderíamos o restante da Bíblia. A promessa feita a Abraão, Gênesis 12, é a base para toda a história de Israel e a vinda de Jesus Cristo. O conceito de aliança entre Deus e o homem começa aqui e se desenvolve ao longo das Escrituras. O livro de Gênesis serviu de inspiração para obras de arte famosas, desde pinturas renascentistas até filmes modernos como o de Noé, 2014. Escritores como C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, foram fortemente influenciados pelas histórias do livro. Então a gente pode imaginar a Bíblia como um filme épico. Gênesis é a primeira cena, onde os personagens principais são apresentados e o grande conflito da humanidade começa. Tudo que vem depois, o Antigo Testamento, Jesus, até o Apocalipse, só faz sentido quando entendemos esse começo. Vamos dividir o vídeo em 4 partes, assim você pode voltar na parte que mais gostou ou rever algo que não ficou muito claro. Parte 1. A criação e o propósito de Deus. O primeiro capítulo de Gênesis descreve como Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º. Cada dia trouxe uma nova parte da criação, mostrando ordem e propósito. No primeiro dia, Deus cria a luz e a separa das trevas. O sol e a lua só aparecem no 4º dia, o que indica que essa luz inicial vinha diretamente de Deus. No segundo dia, Deus faz a separação entre as águas e o céu, a formação da atmosfera. No terceiro dia, ele faz a terra seca, mares, vegetação, aparecimento de árvores, plantas e sementes. No 4º dia, o sol, a lua e as estrelas, regulação do tempo e das estações. No 5º dia, peixes e aves, vida nos oceanos e nos céus. Já no 6º dia, cria os animais terrestres e, por fim, o ser humano. Deus cria os animais primeiro e, por último, o homem, à sua imagem e semelhança. Após cada um dos dias, Deus diz que tudo era bom, mas após criar o ser humano, ele diz que era muito bom, Gênesis 1:31. Isso destaca a importância especial do homem na criação de Deus. Então Deus cria o homem e a mulher. Deus forma Adão do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida. Deus cria o jardim do Éden, um paraíso onde Adão deveria viver e cuidar da criação, e percebendo que Adão estava sozinho, Deus então cria Eva a partir de uma costela de Adão. Parte 2. O pecado e as suas consequências. Depois de criar o homem e a mulher e colocá-los no jardim do Éden, Deus lhes deu liberdade para comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2, 16 e 17. Essa árvore representava a escolha entre obedecer a Deus ou seguir o próprio caminho. Satanás, na forma de uma serpente, entra em cena e questiona a ordem de Deus, dizendo a Eva: "Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?" Gênesis 3:1. Ele distorce a verdade e planta a dúvida no coração dela. Eva vê que o fruto parece bom e desejável, e decide comê-lo, dando também a Adão. Assim que ambos comem o fruto, algo muda. Eles percebem que estão nus e sentem vergonha pela primeira vez. Tentam se esconder de Deus, pois agora sentem culpa. Quando Deus os questiona, eles se justificam e culpam outros. Adão culpa Eva: "A mulher que me deste me deu do fruto." Eva culpa a serpente me enganou. Após a queda, Deus declara as consequências do pecado para cada um dos envolvidos. Para a serpente, Satanás, Deus amaldiçoa a serpente e faz a primeira profecia sobre a redenção. "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis 3:15. Isso aponta para Jesus Cristo.
que um dia venceria o pecado e a Satanás. Para a mulher, Deus dá dores no parto, conflito no relacionamento com o homem, teu desejo será para o teu próprio marido e ele te governará, uma referência às dificuldades nos relacionamentos. Para o homem, a terra se torna difícil de cultivar e o trabalho passa a ser árduo. A morte física entra no mundo, porque tu és pó e ao pó voltarás. E para toda a humanidade, o pecado vai separar o homem de Deus. A partir de agora, toda a humanidade nasce com uma natureza pecaminosa. Deus veste Adão e Eva com roupas de pele, o primeiro sacrifício para cobrir a vergonha do pecado. Eles são expulsos do jardim do Éden para não comerem da árvore da vida e viverem para sempre em pecado. Deus coloca querubins e uma espada flamejante guardando a entrada. Isso mostra a graça de Deus, pois se eles comessem da árvore da vida em seu estado pecaminoso, ficariam presos no pecado para sempre. A árvore da vida reaparece no fim da Bíblia, em Apocalipse 22, como um símbolo da restauração final em Deus. Parte 3. O julgamento de Deus e a salvação. Após a queda da humanidade, o pecado começa a se espalhar rapidamente pelo mundo, trazendo corrupção e violência. Gênesis nos mostra como Deus julga o pecado, mas também oferece oportunidades para a redenção. Caim e Abel são os primeiros filhos de Adão e Eva. Abel oferece a Deus um sacrifício agradável, um cordeiro, enquanto Caim traz uma oferta da terra, frutos colhidos. Deus aceita de bom grado a oferta de Abel, mas nem tanto a de Caim. Caim então fica com raiva e mata Abel no campo, cometendo o primeiro assassinato da história. Deus então confronta Caim e o amaldiçoa, tornando-o um errante na terra. E por que a Deus não agradou a oferta de Caim? O texto sugere que Abel ofereceu o melhor de suas ovelhas, enquanto Caim não demonstrou a mesma dedicação. Também há uma possível referência ao sacrifício de sangue, que simboliza a redenção. Depois dessa parte, a Bíblia faz referência a diversas descendências que são muito difíceis de lembrar, assim como os homens vivendo por centenas de anos. Com o passar do tempo, a humanidade se torna cada vez mais perversa. Deus vê que os pensamentos dos homens são continuamente maus, Gênesis 6:5. Deus decide também que não deixaria os homens viverem tanto, um máximo de 120 anos, Gênesis 6:3. Deus decide destruir toda a humanidade com um dilúvio e escolhe Noé e a sua família para preservar sua criação. Deus ordena que Noé construa uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. A arca era feita de madeira de gofer, tinha 135 metros de comprimento, equivalente a um prédio de 14 andares, 22 metros de largura e 13 metros de altura, com 3 andares. Levou anos para ser construída. Quando Deus ordena a construção da arca, os filhos de Noé já eram adultos e casados. Noé tinha 500 anos quando teve seu primeiro filho, Gênesis 5:32, e 600 anos quando ocorreu o dilúvio, Gênesis 7:11. Então estima-se que tenha durado por volta de 50 anos a construção da arca. Com a arca pronta e os animais embarcados, chove por 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra. Noé fica na arca por cerca de um ano antes da água começar a baixar. Após o dilúvio, Noé solta uma pomba que retorna com um ramo de oliveira, indicando que a terra estava secando. Deus faz uma aliança com Noé e dá o arco-íris como sinal de que nunca mais destruiria o mundo com água. Após o dilúvio, a humanidade cresce novamente e decide construir uma torre que alcance os céus. A motivação deles era tornar-se famosos e independentes de Deus. Deus vê o orgulho humano e decide confundir suas línguas, fazendo com que eles não consigam mais se entender e trabalhar juntos. As pessoas se espalham novamente pelo mundo, formando diferentes nações. E por que Deus confundiu as línguas? O problema não era a torre em si, mas a arrogância humana e a tentativa de se igualar a Deus. Eles queriam criar um reino independente de Deus, algo que vemos ao longo da história humana. Então, Deus julga o pecado, mas sempre oferece um caminho para a salvação. Noé é um símbolo da graça de Deus, que sempre preserva os justos. A Torre de Babel nos lembra que o orgulho humano leva à destruição. Essas histórias apontam para a necessidade de redenção, que será cumprida em Jesus Cristo. Parte 4. A escolha de Deus por um povo e suas promessas. Após o julgamento de Deus sobre a humanidade, no dilúvio e na Torre de Babel, Gênesis muda o foco para um homem e sua descendência, mostrando como Deus inicia seu plano de redenção. Deus chama Abraão e lhe dá 3 promessas: uma grande nação, seus descendentes se tornariam um povo numeroso, uma terra, a terra prometida de Canaã, e uma bênção para todas as nações. De sua linhagem viria o Messias Jesus. Abraão sai de sua terra pela fé. Ele morava em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, mas Deus chama ele para uma jornada incerta. Ele obedece, mesmo sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Ur dos Caldeus era uma cidade muito avançada para a época,
com sistemas de irrigação e escrita desenvolvida. A decisão de Abraão de deixar tudo para trás mostra sua grande fé. Deus promete então um filho a Abraão e Sara, mas eles já eram idosos. Após anos de espera e algumas falhas, como o nascimento de Ismael por Agar, Deus cumpre sua promessa e Isaque nasce. Deus então pede a Abraão que se prove e sacrifique Isaque como prova de sua fé. No último momento, Deus impede o sacrifício e provê um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Isso aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreria pelos pecados da humanidade. Isaque cresce e então tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó engana Esaú e recebe a bênção da primogenitura. Jacó foge, mas depois de anos se reconcilia com Esaú. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e seus 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel. O nome Israel significa aquele que luta com Deus, pois Jacó teve um encontro misterioso com um anjo, em Gênesis 32, 28. Então vem a história de José. José era o filho favorito de Jacó, ou Israel, o que despertava inveja em seus irmãos. Eles então o vendem como escravo no Egito, e dizem ao pai que ele morreu. No Egito, José é preso injustamente, mas por meio da sua habilidade de interpretar sonhos, chega a governador do país. Durante uma crise de fome, seus irmãos vão ao Egito buscar comida e acabam reencontrando José, que os perdoa e salva toda a sua família. A história de José é muito longa, mas isso aqui é apenas um resumo. Com a história de José, podemos aprender que Deus pode transformar o mal em bem. O perdão é mais poderoso do que a vingança. Deus cumpre seus planos, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Para concluir, o impacto de Gênesis e a sua relevância nos dias de hoje. Atualmente ainda enfrentamos os mesmos desafios: orgulho, pecado, necessidade de perdão e fé. Deus continua cumprindo as suas promessas para aqueles que confiam nele. A promessa a Abraão se cumpre em Jesus, que abençoa todas as nações. José é um símbolo de Cristo, rejeitado, mas exaltado para salvar seu povo. O sacrifício de Isaque aponta para o sacrifício de Jesus, fazendo então com que o livro de Gênesis seja o início de toda a história da Bíblia. E você, já leu o livro de Gênesis? Já refletiu sobre a mensagem? Comenta abaixo o que você achou da história de Gênesis, o que você achou do vídeo. Deixe seu comentário sobre uma história positiva ou sobre uma reflexão. E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal, ative as notificações, assim você não perde os próximos vídeos da série. Acompanhe também o Devocional Diário, onde todos os dias a gente posta uma mensagem sobre a Bíblia, o que ajuda muito a gente ter um entendimento mais completo sobre as Escrituras. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pelo seu apoio. Se quiser apoiar a gente ainda mais, tem um link na descrição para doações. Não tem nenhum benefício de ser membro do canal, é apenas para ajudar a gente a continuar fazendo o trabalho. Obrigado e até o próximo vídeo.